Citações e referências bibliográficas. Trabalho realizado por Fabiola Stephanie de Souza Pereira e Tiago Vinícius Frois Pereira, do primeiro período de odontologia pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE, com auxílio da professora Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins. As normas que dizem respeito às referências bibliográficas são fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A norma atual em vigor data de agosto de 2000. Os elementos que constituem a citação bibliográfica devem ser obtidos preferencialmente da folha de rosto do livro. Os vários elementos da referência bibliográfica, nome do autor, título da obra, local, editora e ano, devem ser separados entre si somente por um espaço e coloque-se 2 pontos após o local e vírgula nos demais elementos, como mostrado no exemplo. Elementos essenciais das referências: autor, iniciado pelo último sobrenome, utilizando caixa alta; título, em negrito, sublinhado ou itálico; subtítulo, se houver, separado do título por 2 pontos, sem grifo; número de edição, indica-se o número da edição, seguido de ponto e da abreviatura da palavra edição. Local de publicação: quando haver mais de uma cidade, indica-se a primeira mencionada na publicação. Editora: utiliza-se apenas o nome que a identifique, eliminando indicações como editora, livraria, etc. Ano de publicação e o número de páginas ou volumes. Indica-se o número de páginas, não obrigatório, seguido da abreviatura P. Quando tem mais de um volume, indica-se o número deste, seguido da abreviatura V. Citações de livros. Citações simples. Citações de livros com subtítulo. Citações de livros com 2 autores. Citações de livros com 3 autores. Citações de livros com mais de 3 autores será utilizado a expressão et al. Citações de artigo ou matéria de revista. Elementos essenciais: autor, título do artigo ou matéria, local de publicação, número de volume ou ano, número da paginação inicial e final do artigo ou matéria e a data de publicação, como visto no exemplo. Citações no corpo do trabalho. Citações diretas consistem na transcrição literal das palavras do autor, respeitando todas as suas características. Devem ser transcritas sempre entre aspas e seguidas pelo sobrenome do autor, data de publicação e páginas da fonte em que foram retiradas, separadas por vírgula e entre parênteses. Essa citação bibliográfica remete para a referência completa, que figura no final do trabalho, como podemos ver no exemplo a seguir. As transcrições com mais de 3 linhas devem figurar abaixo do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. Citações indiretas, quando se comenta o conteúdo e as ideias do texto original. Neste caso, é indispensável o uso de aspas, como podemos ver no exemplo a seguir. Citações de citações. Expressões usadas quando se transcrevem palavras textuais ou conceitos de autor sendo ditos por um segundo autor da fonte que está se consultando diretamente. Na possibilidade de recuperar todos os dados de suas obras, menciona-se entre parênteses o sobrenome do autor do documento original, ano e página, seguido da expressão latina apud, e ainda o sobrenome do autor da obra que foi consultada, ano e página. Nesse caso, as 2 obras deverão constar da bibliografia separadamente no final do trabalho, como visto no exemplo. Na impossibilidade de recuperar os dados do documento original, o primeiro, citam-se as informações que possuir, seguidas de apud, sobrenome do autor da obra consultada, a segunda, ano e página, como visto no exemplo. Nesse caso, deverá constar da bibliografia a obra de Simonsen e, separadamente, em ordem alfabética, a obra de Abreu. Notas de rodapé. Classificam-se em notas explicativas, constitui-se em comentários, complementações ou traduções que interromperiam a sequência lógica, se colocados no texto. Notas de referência indicam documentos consultados ou remetem a outras partes do texto
onde o assunto em questão foi abordado. Devem ser digitadas em fonte menores, dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e por filete de aproximadamente 3 centímetros, a partir da margem esquerda. Algumas expressões latinas: apud, idem ou id. Ibidem ou ibide, opus citatum ou op cit. Agradeço pela atenção de todos vocês. Obrigado.